Mas por que afinal ocorreram dois sorteios dessas oitavas de final da UEFA Champions League? É para isso que a gente está aqui, para explicar o que aconteceu nesse sorteio medonho, pelo menos o primeiro que aconteceu na manhã de hoje, né? As oitavas de final foram definidas, teoricamente o primeiro sorteio que definiria aconteceu lá para as 8 da manhã e tal, e tudo já começou meio que desorganizado já a partir do segundo jogo, logo no início do sorteio. O primeiro jogo foi definido sem nenhum problema, Benfica e Real Madrid, e aí no segundo as coisas começam a sair do rumo. O que é que acontece? De que forma o sorteio é organizado? Tem os potes com as bolinhas com o nome de cada time, de 1 ao 16, né, das 16 equipes participantes, tem os potes separados com as bolinhas respectivas de cada time. E em um pote extra, elas são unidas quando possíveis os enfrentamentos, porque há uma restrição de enfrentamento para as oitavas. Times do mesmo país não se enfrentam nas oitavas e times do mesmo grupo, que vieram do mesmo grupo, também não se enfrentam. Ou seja, o líder e o vice-líder de um mesmo grupo não se enfrentam nas oitavas. Sem essas restrições, todos os times disponíveis, ou seja, um líder do grupo A contra um vice-líder do grupo C que não são do mesmo país, eles pegam as bolinhas desses dois times, juntam com as outras possibilidades e em um pote extra, o jogador, que costuma ser um jogador, né, nesse caso foi o Arshavin, o jogador embaixador da final desse ano, sorteia de lá, um por um, com os confrontos possíveis. E aí o que acontece? Quando sai a bolinha do segundo time, do primeiro time do segundo jogo, o Villarreal, começam a vir um erro com o adversário. Por quê? O cidadão que pega as bolinhas dos times diversificados para juntar no pote do sorteio, pegou a bolinha do United e colocou entre as que poderiam enfrentar o Villarreal. Um erro, já começa errado porque eles vieram do mesmo grupo. O United foi líder do grupo G, assim como o Villarreal foi vice-líder do grupo G. Não poderiam se enfrentar. E quis o destino que, coincidentemente, o Arshavin pegasse justamente a bolinha do United e retirasse. E esse erro foi corrigido momentaneamente pelo Jorge Marchetti, né, o senhorzinho dos posts aí que estão aparecendo na rede social. O Marchetti fala imediatamente que eles não podem se enfrentar pela restrição. O sorteio segue e o Arshavin retira uma segunda bolinha daquele mesmo pote com o Manchester City. Até aí, poderia ser que passasse tranquilamente, apesar de já ter sido cometido um erro. Mas o que acontece? O software que comanda o sorteio bloqueou o United como se ele tivesse realmente sido o adversário do Villarreal. Ele, a partir daí, bloqueia a presença do United nos confrontos seguintes, nos sorteios seguintes. E, dessa maneira, não é mostrado como um adversário possível para o Atlético de Madrid. Vem o sorteio do terceiro jogo, o Atlético de Madrid sai primeiro, o United poderia pegar o Atlético, porque não tem nenhuma restrição. Só que o cidadão que separa as bolinhas para o pote extra não pegou a do United porque o software bloqueou ele. E ele nem se ligou no momento de pensar individualmente, que seguiu o que o computador falou e não pegou a do United. A partir daí, sorteio todo comprometido. Por quê? O Atlético de Madrid poderia pegar o United, ou seja, era direito do Atlético ter o United ali. E acabou não tendo. Seguiu o sorteio, o Atlético viria a pegar o Bayern de Munique. O sorteio a partir daí já está todo comprometido e o Atlético, com justiça, veio a público e reclamou. E se você acha que acabou aí, achou errado. Viria só piorar, porque depois de toda a situação com o Atlético envolvendo o United e tal, o que é que acontece? O Liverpool acaba que também ocorre uma alteração no panorama do Liverpool. Por quê? O United foi bloqueado pelo software como se tivesse já sido sorteado para um jogo, para o software mesmo com a troca. Ele meio que considerou também que o United já havia sido retirado e tal, e colocou o Liverpool entrando no sorteio e podendo pegar o Atlético. Ou seja, para o software apareceu ali que o Liverpool poderia ser sorteado contra o Atlético de Madrid. Meio que ele substituiu o United. O United deveria estar ocupando aquela vaga e o Liverpool foi. Não foi sorteado o Bayern, mas todo o sorteio comprometido. Ele seguiu, foi até o final, todo mundo achou que seria aquilo mesmo, que não tinha, ninguém nem meio que tinha percebido muito mais do que aquele erro evidente, que o United saiu sorteado e foi logo consertado pelo City, mas o Atlético se sentiu prejudicado, veio até o UEFA reclamar e pouco tempo depois o sorteio foi
oficialmente anulado pela própria entidade. E aí, novo sorteio realizado, agora sem erros, mas com muitas mudanças, apesar de que nem todos os jogos foram alterados, porque o Chelsea acabou pegando o Lille mesmo assim. E nessa confusão toda, depois, ainda nós tivemos que ver a substituição de um Messi e Cristiano, um duelo que o sorteio nos deixou, o primeiro sorteio nos presenteou com ele, né? Inicialmente teríamos PSG United, depois viria a substituição, e aí a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre os aspectos do sorteio, todos os jogos e tal, mas no geral, né, tivemos bons jogos nesse segundo sorteio também, óbvio, porque a Champions League sempre vai ter jogo bom, sempre vai ter jogo grande, mas fica essa imagem meio complicada que você não esperava da UEFA. A gente poderia dizer que esperaria isso da Conmebol, mas tá vendo? Os europeus também erram, olha lá. E foi um erro grave, gravíssimo, diga-se de passagem. Inclusive, além do Atlético, o Real Madrid também se posicionou, porque depois de todo o fato, né, o Real tinha pego o Benfica no primeiro sorteio e tem um ponto a mais, que o Real Madrid foi o primeiro jogo sorteado, foi Benfica e Real Madrid. Os erros começam a partir da segunda partida sorteada, então imediatamente o Real, quando soube da anulação do sorteio, há rumores de que pediu à UEFA que mantivesse o primeiro jogo, porque não foi prejudicado teoricamente no sorteio. E aparentemente não foi. Mas a UEFA negou, sorteou todo mundo e o Real de Benfica vai pegar o Paris Saint-Germain. A gente já tem um vídeo atualizado falando sobre os confrontos. O Real se manifestou por meio do seu diretor de futebol, diretor de relações na verdade, o Emílio Butragueño, que é ídolo do clube e tal, atacante espanhol. Ele falou que considerou a situação surpreendente e lamentável, não chegou a dizer que ficou abismado e queria mesmo a troca pelo Benfica e tal. O Real pareceu aceitar, meio que criticando, mas não fez muito mais barulho, pelo menos não publicamente. Quem sabe o que o Florentino aprontou nos bastidores. Mas no geral, essa foi a situação, por isso tivemos 2 sorteios e agora espero tê-los elucidados de uma maneira melhor para a gente entender o que foi. E agora é esperar fevereiro, porque teremos PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid e Manchester United. Tem jogo bom para tudo que é lado, ainda temos isso, então aguardemos, porque é só o começo de Champions, que vai começar, a estar longe, chega logo fevereiro. E por enquanto que não chega, você curte aqui os vídeos do canal e comenta e compartilha para nossa família aqui no 10 e Fala aumentar. Tamo junto, valeu, tchau!